Glória a Deus. Lucas 18, versículo 1 diz assim: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus e nem respeitava homem algum. Havia também naquela cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus e nem respeito homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai o que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Aleluia. Quero nessa noite estar falando a respeito do poder da oração. Amém? O poder da oração. Na leitura inicial, eu li o capítulo 17, que foi os versículos que antecedem aqui o capítulo 18. E essa daqui é a sequência da leitura. E no capítulo 17, no finalzinho, eu queria fazer um comentário sobre esse finalzinho, porque é importante para a gente entender esse texto aqui, esse trecho do livro do capítulo 18. No 17, Jesus ele vai trazer uma mensagem escatológica, ou seja, que se refere aos últimos dias, à vinda do Senhor Jesus e ao estado espiritual da humanidade nesses últimos dias. Lá ele diz que nos últimos dias serão como os dias de Noé, que são os dias da vida do Filho do Homem. Serão como os dias de Noé. Serão como os dias de Ló. Como eram os dias de Noé? Pessoas que andavam longe de Deus. Era um tempo em que o santo e o profano se misturavam, em que os filhos de Deus olharam as filhas dos homens, as filhas de Caim, tomaram ela e coabitaram. Ou seja, houve ali uma mistura da semente santa com as sementes da serpente, de Satanás. O povo que amava a Deus e buscava se uniu em casamento com aqueles que odiavam a Deus. Houve nos dias de Noé essa união. E de repente, Deus levanta um homem chamado Noé, pregador da justiça, prega durante 100 anos, e nesses 100 anos ninguém se converte, a não ser a sua casa, a sua família, sua esposa, seus filhos e as noras. E a Bíblia diz que Deus fala a Noé que vai trazer um dilúvio sobre a terra, nesse período, nos dias dele, onde havia um materialismo, onde havia a mistura entre o santo e o profano. As pessoas casavam-se, davam-se em casamento, compravam, vendiam e se esqueciam de Deus. Um tempo de violência, um tempo de maldade. E a Bíblia diz que Deus chamou esse homem Noé, ele cumpriu a missão dele de pregar e construir uma arca. E por essa arca, ele foi salvo juntamente com a sua família, porque Deus determinou destruir aquela geração. Preste atenção, nesses dias que nós estamos vivendo hoje, em nossos dias, estamos como nos dias de Noé, onde as pessoas se casam, se dão em casamento, onde o santo e o profano é misturado, onde numa igreja, no púlpito, ali no altar do Senhor, é dado louvores a Deus, que não são louvores, são músicas de homens, são músicas de artistas que não glorificam a Deus, apesar de terem a sua arte. É um tempo que a gente está vivendo, onde o santo está se misturando com o profano. O nosso tempo é um tempo onde as pessoas são materialistas, onde as pessoas se esquecem de Deus. É um tempo de violência,
Então, nós estamos vivendo esses últimos dias, dias hostis. Jesus, no capítulo 17, ele vai falar também dos dias de Ló, onde havia os casamentos contrários à natureza, contrários à vontade de Deus, onde as pessoas se uniam, onde a prostituição, onde o incesto, onde a pedofilia predominava, reinava. E esses dias de Ló apontam também para os dias de hoje, porque está dessa forma no nosso meio. A pornografia livre, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Prostituição, violência, drogas. Então reparem que os dias de Noé, os dias de Ló, são exatamente iguais aos nossos dias. Ou seja, nós estamos em um tempo hostil, maligno, que desvia, que atinge os filhos de Deus. Nós estamos em um tempo onde o mal tem prevalecido, a violência, droga, prostituição, as filosofias, os ensinos das escolas e da ciência, que levam os homens para longe de Deus. Estes são os nossos dias. Os mesmos dias de Noé, os mesmos dias de Ló. É o dia, é o momento em que nós, aqui no Brasil, no ano de 2023, precisamente no mês de março, final de março, é o momento que nós estamos vivendo. Aos olhos humanos, é impossível. O próprio Jesus disse que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iria esfriar. Mas preste atenção, não é essa a vontade de Deus para nós. Para que eu e você, a gente venha vencer o mundo, vencer o mal, vencer o sistema maligno desse mundo, a prostituição, a droga, a violência, os ensinos errados, as heresias, para que a gente venha vencer esses demônios que têm se infiltrado dentro das igrejas, blasfemado, ali diante de Deus, diante do altar do Senhor, para que a gente vença. Deus nos deu uma arma poderosa, irmão Ivone, a oração. A oração é o que vai nos manter de pé, santos, perseverantes, nesse tempo, e até a vinda dele. No 17 ele diz, naquele dia 2 estarão numa cama, a esposa e o seu marido, um será levado, o outro ficará. Ou seja, porque o marido é crente, ou porque a esposa é crente, não quer dizer que os dois serão salvos. No capítulo 17, o próprio Jesus diz, lembrai-vos da mulher de Ló. Ló era um homem justo, temente a Deus, mas a mulher dele não era. Ló foi levado pelos anjos em um grande livramento, mas a mulher dele se tornou uma estátua de sal, foi julgada e condenada, porque ela amou o mundo, as riquezas e os prazeres desse mundo. Ela olhou para trás, para seus bens e suas riquezas, porque ela era mundana, materialista, e foi condenada. Mas Ló e nós podemos vencer com essa arma poderosa, a oração. Versículo 1 do capítulo 18 diz, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre, e nunca esmorecer, e nunca desistir, irmão Ivone. Aleluia! E preste atenção que essa parábola é uma resposta para o capítulo 17, porque aqui no versículo 8, ele conclui a parábola dizendo assim, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então, o tema é o mesmo, escatologia, doutrina dos últimos dias, a vinda de Jesus. Então, o que ele quer ensinar? O que o mestre quer nos ensinar? Que a oração vai nos manter de pé nesse tempo dos últimos dias que nós vivemos. Aí ele diz, nós temos o dever de orar sempre e nunca, jamais enfraquecer, esmorecer, desistir da nossa causa de oração. É o que está escrito aí no versículo 1. Aleluia. Agora ele vai contar, a partir do versículo 2, uma parábola, uma história. Ele vai relatar, ele vai contar aqui uma parábola onde vai haver um contraste entre a igreja e uma viúva.
uma mulher pobre, que ia conversar com o juiz continuamente, pedindo a ele que resolvesse a sua causa. E diz o texto aqui que esse juiz era perverso, era mau, e não queria responder a ela, não queria atender o seu pedido. Olha aqui o versículo 2. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus e nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Aleluia. Nós somos como essa viúva. Em que sentido? Sentido espiritual. Porque nós somos pobres de espírito. As viúvas, no tempo aqui de Jesus, assim, grande maioria, elas eram pessoas pobres, que não trabalhavam, que dependiam única e exclusivamente de um marido ou de um filho. E se ela era viúva, não tinha mais marido, não tinha mais quem cuidasse dela. Então ela tinha suas necessidades, assim como a igreja do Senhor tem necessidades. E necessidades espirituais. Para que a gente venha se manter de pé nesse tempo. Não é possível se o nosso Deus não atender às nossas necessidades espirituais e não nos fortalecer. Preste atenção, esse juiz é uma representação de Deus. Em que sentido? Se ele era mau, se Deus é bom, em que sentido? No sentido que ele tinha o poder de atender a viúva. E o nosso Deus tem poder para atender a nossa oração, para responder o nosso clamor. Então, nesse sentido, o juiz representa Deus, no sentido de ter o poder e a autoridade para resolver aqui a causa da viúva. Então, eu quero que você que está me ouvindo, se ache nesse momento como uma viúva, como uma pessoa pobre de espírito, diante de Deus, diante do nosso Pai. Essa viúva, ela está representando os escolhidos. Olha o verso 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos. Deus tem um povo, irmã Ivone, escolhido. E esse povo somos nós. Deus tem um povo chamado, amado, eleito. E esse povo é eu, é você que está me ouvindo. E Deus fala que esse povo é um povo que clama de dia e de noite. E Ele está dizendo: eu quero fazer justiça a esse povo. Então nesse momento se ache como esse povo que clama de dia e de noite. Isaías 62:6 diz: sobre os teus muros, ó Jerusalém, coloquei guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós os que fareis lembrado o Senhor, não descanseis, nem deis a Ele, a Deus, descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objetivo de louvor, por objeto de louvor na terra. Há um povo escolhido por Deus, eleito, que não para de orar, de clamar, de buscar a Deus, de dia e de noite. Esse povo é o que vai permanecer de pé nesse mundo hostil e mau e perverso, que está desviando muitos para a perdição. Esse povo eleito, que clama, que ora, é o que vai permanecer de pé até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Gostaria de fazer um contraste nesse momento entre a igreja do Senhor e essa viúva. Aleluia. A viúva, em primeiro lugar, era uma mulher estranha e que não tinha nenhum relacionamento com esse juiz. A Bíblia diz que ele não temia homem nenhum. Ele não respeitava nem a Deus e nem a homem, quanto mais uma pobre viúva que não tinha talvez nem como pagar propina a ele se quisesse. Então, preste atenção, ela é uma mulher estranha ao juiz, não o conhece e sem relacionamento com ele. Mas eu e você somos o povo escolhido. Não somos estranhos para Deus e nem
nem somos pessoas que sem relacionamento com Ele, pelo contrário. Nós temos um relacionamento com Deus de pai e filho. E não somos estranhos, mas somos amigos, somos eleitos, somos escolhidos. E se essa mulher insistiu com um homem que não a conhecia, que era estranho para ela, quanto mais eu e você devemos insistir, persistir com Deus, com o Pai, em oração, clamando a Deus, para Deus nos dar o livramento, não nos deixar cair em tentação. Então a primeira coisa, nós temos um relacionamento com o Pai, não somos estranhos a Ele, semelhante a essa viúva aqui que era estranha em seu relacionamento com o juiz. Então, com base nisso, ore, meu irmão, ore, minha irmã, e fique de pé, em nome de Jesus. Em segundo lugar, essa viúva, ela estava aqui sozinha, pedindo sozinha. A Bíblia não fala que ela tinha um filho que ia com ela. Talvez tivesse filho, criança, que não tinha como ir, ou não tinha importância dele ir. Mas ela estava só, diante desse juiz. Mas eu e você, a igreja do Senhor, não estamos sós. Temos um ao outro. E a gente ora uns pelos outros. E a gente ajuda uns aos outros. E temos o Espírito Santo na nossa vida. Deus conosco. Então nós não estamos só. Ora, uma mulher sozinha lutou, perseverou e conseguiu. Quanto mais eu e você juntos, minha irmã, juntos, buscando a Deus, não iremos conseguir, vamos conseguir. Então nesse tempo de maldade no mundo, e a igreja é atacada o tempo todo, temos que ter comunhão uns com os outros. Saiba disso, você não está só. Tem um verdadeiro irmão, uma verdadeira irmã do seu lado, para orar com você, para interceder por você e lutar com você, em nome de Jesus. Aleluia. Em terceiro lugar, essa viúva foi ao juiz, que queria distância dela. O juiz não queria nem saber dela. Repara que ele vai resolver o problema para que ela vá-se embora. Vai-te embora, que eu não quero nada contigo. Essa viúva foi a esse juiz que não queria a presença dela. Mas a igreja, ela vem ao Pai, porque o Pai quer a nossa presença. Deus quer comunhão conosco. Você já foi rejeitado de alguma forma? Pai não te rejeita. Deus não te rejeita. E nós, como igreja do Senhor, também nos devemos rejeitar uns aos outros, mas amar. Às vezes é necessário a separação, mas em breve, ainda que seja no céu, iremos estar juntos. Amém? Então saiba disso, ó. O Pai quer a tua presença. O Pai quer que você ore mais. O Pai quer comunhão contigo. O Pai quer te abraçar, te consolar e dizer: eu gosto de você, eu te amo. Eu amo a tua presença, a tua oração, as tuas lágrimas. Aleluia. É assim o sentimento de Deus conosco. Não é igual ao sentimento desse juiz para com essa viúva. Em quarto lugar, a viúva foi ao juiz injusto, ao juiz perverso, ao juiz iníquo. Mas a igreja vem ao Pai justo. Aleluia. Gênesis 18, 22, 23 e o verso 25 diz assim, Abraão falando de Deus: porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Aleluia. E aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Isso aqui é Abraão intercedendo exatamente por Sodoma e Gomorra e por Ló. Destruirá o justo com o ímpio? Longe de ti, verso 25, por fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Uma pergunta que Abraão faz diante de Deus. Ora, meu Deus, o Senhor lá tem justo, Ló está lá, homem justo. O Senhor não separa a justiça da iniquidade, o justo do ímpio? Como o Senhor não fará justiça, então?
Como o Senhor não vai fazer justiça, o Senhor que é o juiz de toda a terra. Aleluia. O nosso Deus, Ele é justo. E Ele vai fazer justiça na tua vida. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele. O mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como o sol ao meio-dia. Só se entrega a Ele, vai lá no Salmo 37. Só se entrega. E a tua justiça vai brilhar. Amém. E a tua justiça vai nascer como um sol em todo o seu esplendor ao meio-dia. Porque o nosso Deus é justo. Você não vai diante só do homem, de um homem juiz injusto. Não. Quem está na frente é Deus. Quem dá a vitória é Deus. Quem bate o martelo é Deus. Quem dá a vitória é Deus. Aleluia. E aquela viúva perseverou, indo lá naquele juiz mau. E eu e você vamos perseverar. Aleluia. Na presença do juiz justo, que é o nosso Deus. Aleluia, Jesus. Em quinto lugar, a viúva foi ao juiz que não queria resolver o problema dela. Preste atenção. O juiz aqui não queria dar vitória para ela, resolver o problema dela, porque ela era insignificante. Então o juiz não queria. Mas a igreja, eu e você, vamos ao Pai, escute, que quer resolver os nossos problemas. Porque Ele é Deus de misericórdia. Deus quer resolver os teus problemas. É por isso que Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e a porta se abrirá. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, acha. E quem bate, a porta se abre. Aleluia. Ele quer resolver o teu problema. Então, como essa viúva, que estava diante de um homem mau, que não queria resolver, mas resolveu para afastá-la. Do mesmo jeito que essa mulher perseverou, persevere na presença de Deus. Persevere orando, porque Ele quer resolver o teu problema. Deus de misericórdia. Aleluia. Essa é uma viúva que vai sozinha ao juiz. Antes eu falei que ela pedia sozinha, orava sozinha. Agora eu estou dizendo que ela vai ir sozinha, sem advogado, sem ninguém por ela, sem nenhum intercessor, sem ninguém na terra que pudesse defendê-la. Essa viúva foi sozinha. Mas a igreja não está sozinha diante do juiz justo. Eu e você temos dois advogados. O Espírito Santo, nosso intercessor. A palavra intercessor é a mesma que advogado no grego. E Jesus, o nosso intercessor e advogado. João disse que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então escute, você poderia não ter nenhum advogado aqui na terra, mas no céu você tem um, Jesus ao lado do Pai. E aqui na terra, dentro do seu coração, da sua vida, você tem outro, o Espírito Santo, que nos ajuda em nossa fraqueza, que intercede por nós. E é Ele mesmo, o Filho e o Espírito, que vai te dar a vitória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele não é o advogado de acusação, mas é o advogado justo, que faz a vontade do Pai, que tapa a boca dos mentirosos e dá a vitória àquele que é verdadeiro, aquele que é justo, aquele que é filho, que é filha, que é eleito, que é eleita dele. Oh, aleluia! O nosso Deus providenciou para nós dois advogados para te dar vitória, em nome de Jesus. Aleluia. Em sétimo lugar, essa viúva não tinha garantia de vitória. Ora, pelo contrário, tudo mostrava o contrário. Ela sempre ia diante de um homem
que não queria receber ela, que não estava nem aí para ela, que não gostava da presença dela, que queria ver ela longe. Essa viúva não tinha certeza de que a vitória viria. Mas eu e você, a igreja do Senhor, podemos ter certeza que a promessa de Deus na nossa vida vai se cumprir. A promessa de Deus na minha vida e na sua vai se cumprir. E eu e você temos certeza, irmãos, da vitória. Iremos vencer esse mundo mal. Iremos vencer esse mundo perverso pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Não por nosso poder e força iremos vencer os inimigos, mas é na graça, na justiça de Deus, no poder de Deus. Nós temos certeza da vitória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa viúva, ela não podia ir todo o tempo atrás do juiz, não. Assim como hoje, para você marcar uma audiência, meses. Aleluia. Mas eu e você não precisamos marcar audiência com o Pai. A porta já está aberta, o acesso já está liberado, a qualquer hora, a qualquer momento. Não precisa esperar, agora mesmo. Você pode entrar na presença do Pai e receber a vitória. Essa viúva não tinha acesso limitado ao juiz, mas a igreja tem acesso contínuo ao Pai. Então, nesse momento, a gente vai já orar. Tome posse da sua vitória. Coloque diante do Pai e tome posse. Aleluia. Em oitavo lugar, em nono lugar, essa viúva importunou esse juiz. E o juiz olhava para ela de forma negativa. A importunação dessa viúva, irmãos, era vista de forma negativa por esse juiz. Mas o nosso Deus quer que nós o importunemos, insistamos. Lucas 11, do 5 ao 11, vai dizer a parábola do amigo inoportuno, que chegou meia-noite, na hora do melhor sono, todo mundo dormindo, os filhos dormindo, e começou a bater, e começou a incomodar, até que o amigo o atendeu. Nossa oração, nossa insistência é agradável ao Pai. Ele não vê de forma negativa, muito pelo contrário, é muito positivo e amado por Ele. Então insista, seja inoportuno, chegue a qualquer hora, chegue em alta madrugada, chega de manhã cedo, chega a meio-dia na hora do almoço e do jantar, porque você não incomoda a Deus, pelo contrário, Ele tem prazer em te atender e te dar tudo o que você precisar. Como aquele amigo disse para ele: toma tudo e vai. Deus também está te dizendo, em nome de Jesus, eu vou te dar tudo o que é necessário para a tua vitória. Em nome de Jesus. Deus é nosso amigo e quer que a gente o importune. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Escute. Um belo dia, aquela viúva foi lá e voltou para casa. Eu imagino, é só uma parábola. Mas pode ter certeza que isso acontece com muita gente de Deus. E quando ela chegou em casa, que as vizinhas olharam, talvez os filhos, a família olharam. E aí, mulher? E aí, mãe? O que é isso na tua mão? Aí ela olhou e disse: é a minha vitória. Aleluia. Está aqui, ó, o juiz assinou. É a minha vitória. Porque eu insisti, porque eu clamei, porque eu não olhei para a circunstância. Está aqui, ó, o decreto. A vitória é minha. E a vitória é sua. Em nome de Jesus. A vitória é sua. Em nome de Jesus. Tome posse. Tome posse em nome de Jesus. Aleluia.
Vamos orar? Tomar posse dessa vitória? Ô glória! E a maior das vitórias é vencer o mundo, é vencer o diabo, é vencer o pecado, é vencer Satanás. Deus vai te dar a vitória na tua causa. A tua oração vai ser atendida, mas a melhor vitória não é essa. É a salvação da alma, é a salvação da família. Então creia, a tua casa é casa de bênção. A tua casa é casa bendita do Senhor. Aleluia. A nossa casa, meu Deus, será chamada casa de bênção. Será chamada casa de cura. Casa da resposta do céu. Casa da presença de Deus. Oh, nossa casa será chamar. Deus está presente. Jeová chamar. O Senhor está ali. É assim que nós seremos conhecidos. Casa de bênção. Casa de vitória. Meu Deus, eu oro pela irmã Ivone em nome de Jesus. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor fortaleça, o Senhor a edifique, o Senhor a segure, o Senhor não a permita desviar-se para os prazeres desse mundo, nem ela, nem a mim. Meu Deus, eu oro pelos membros dessa igreja. Eu oro por aqueles que um dia passaram aqui, Senhor, jovens, que eram crianças. Hoje são jovens em drogas, na bebida, no vício. Em nome de Jesus, traz de volta, Senhor. Traz de volta aqueles que se desviaram para falsas doutrinas. Traz de volta aqueles que, meu Deus, estão cegos espiritualmente, têm tanto conhecimento, mas não conseguem enxergar os erros. Em nome de Jesus, traz de volta. Em nome de Jesus, eu intercedo, Pai, que o mundo não venha tragar a igreja. Nos livra desse mundo. Meu Deus, a minha causa nessa noite não é só a causa na justiça, mas é a nossa causa nesse tempo, Pai. Que o mundo nos seduz, que o mundo quer nos conduzir para a perdição, para o pecado. Protege-nos, Senhor. Salva-nos, Senhor, dessa geração incrédula. Salva-nos das falsas doutrinas, das filosofias erradas, da ciência maligna. Salva-nos, Senhor. Nos guarda. Guarda a tua igreja, guarda o teu povo sobre a face da terra. Oh, meu Deus, o Senhor diz aqui para orar, para insistir. E o Senhor não é um juiz mau. O Senhor não é perverso. Pelo contrário, o Senhor é bom. O Senhor é gracioso. O Senhor é tremendo. O Senhor é poderoso, Pai. O Senhor responde à oração. O Senhor, meu Deus, tem a última palavra. É o Senhor que nos mantém de pé, que nos dá a vitória. Oh, meu Deus, e a Ti que nós oramos, crendo em nome de Jesus. Cura os enfermos. Cura, meu Deus, aqueles que estão frios espiritualmente, aqueles que estão no pecado, cura. Em nome de Jesus, pois pelas Tuas feridas, a igreja é sarada. Teus eleitos são sarados. Teus eleitos são guardados. Por Suas feridas, fomos sarados, Senhor. Oh, Jesus, coloca esta igreja, esse povo, diante de Ti, Pai. Um povo vitorioso. Um povo que Te ama. Um povo que Te adora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Que presença maravilhosa, Pai. Que presença maravilhosa, Pai. Que presença maravilhosa. Só tem dois hoje aqui. Mas a presença do Senhor está no nosso meio. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Tu és Deus de milagre, tremendo. Muito obrigado, Senhor. Entregamos o culto. Entregamos o nosso louvor e adoração. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com a minha irmã. Seja com aquele que está me ouvindo. Em nome de Jesus. E quem crê diz: Amém. Glória a Deus.